Aqui a gente tem um instrumento que nesse caso aqui é uma viola caipira, fabricada aqui com fundo e lateral em maple, tá? É uma viola que ainda está em fase de acabamento, né? O tampo, esse mesmo abeto que a gente mostrou aqui, a escala, apesar de estar protegida aqui por causa da pintura, é um ébano também, né? E é dessa forma que a gente trabalha, né? A partir dessa escolha de madeiras, a gente começa a fazer todo o trabalho, o manuseio dessas madeiras, fazer a curvatura da lateral, então, que é um processo bastante demorado, que a gente trabalha com a técnica de calor e umidade, né? Então a gente consegue dobrar essa madeira justamente por isso. Deixa na espessura que ela vai ficar no instrumento já, e aí a gente trabalha, pode trabalhar ou fazendo uma fervura dessa madeira para depois dobrar ela aquecida, ou então só molhando e colocando ela em cima de um ferro quente, a gente consegue dobrar. Na verdade é uma técnica que foi desenvolvida isso há muitos séculos atrás, que é a mesma técnica que a gente usa aqui, a técnica que permitiu a construção das grandes embarcações no passado, né? Antigamente as embarcações eram só escavadas como as canoas, né? E com essa técnica da gente conseguir dobrar essas madeiras que a gente começou a fazer, ter esse processo. Aqui na lateral a gente faz um trabalho de reengrosso, a gente tem umas travessas aqui de reforço para o instrumento. Então a gente começa a trabalhar para depois que está tudo colado ali, para a gente vir colocando ali a lateral, colocando o tampo, o fundo, para formar a caixa acústica do instrumento, né? Que é a parte que é responsável justamente pelo som do instrumento. Só depois disso que a gente vem colando braço, colando escala, aí vem com acabamento, para depois colocação de cavalete, aí a montagem final do instrumento, né? Esse é mais ou menos o processo que a gente trabalha, né? Apesar da viola ser um instrumento que me acompanha realmente, né, é um instrumento que eu toco, eu tenho outros trabalhos, lógico, com cavaquinho, com bandolim, com violão, são todos instrumentos dessa linha que a gente chama tecnicamente aqui, são os instrumentos de cordas dedilhadas. A viola, historicamente, é o primeiro instrumento de cordas que chegou no Brasil. Ele veio junto com os portugueses e foi um instrumento usado pelos jesuítas para ajudar a catequizar os índios, né? Que os índios, né, naquela época só tinham instrumentos basicamente de percussão aqui, né? Que eram os instrumentos típicos daquela época aqui. A partir daí a viola se espalhou, chegou a ser o instrumento mais usado no Brasil, tá? E aí por volta do século XVII, século XVIII, com a chegada do violão, que a história começou a mudar um pouco. Aí o violão tomou bastante lugar da viola, a viola ficou restrita ao público chamado aí o público caipira, né, o público da roça, e o violão que tomou o ar de instrumento popular, né. Hoje a viola tem voltado bastante para isso aí. A viola, hoje apesar da gente ainda chamar viola caipira, a viola deixou de ser caipira já. A viola já está hoje nas maiores salas de concerto no mundo todo, com instrumentos, com músicos muito qualificados, né, e fazendo que a música caipira, que é a raiz dela, e isso não vai deixar de ser nunca, mas fazendo coisas muito diferentes, como a gente tem bandas de rock usando viola hoje, temos uma amplitude muito grande. A viola é um instrumento muito rico. Uma outra viola que chama bastante atenção é esse tipo de viola aqui, que a viola, no Brasil a gente chama de viola dinâmica, né? Ela é uma viola que tem uma característica do seguinte, ela é um instrumento que, na realidade, esse tipo de instrumento foi criado em 1928, 1929, mais ou menos, nos Estados Unidos, que é um instrumento que, qual foi a finalidade dela? Foi lá, logicamente, não era viola, era o violão, mas não existia a amplificação acústica que existe nos instrumentos hoje, né? A captação elétrica. E é um instrumento que, naquela época,
foi uma forma que conseguiram para aumentar o som no instrumento, tá? É um instrumento que lá foi abraçado muito pelo povo do blues, até hoje é um instrumento típico do blues. E aqui a gente tem tanto a viola, temos o violão, com essa concepção aqui também. Ele é um instrumento que ele tem uma sonoridade bastante diferente do instrumento somente de madeira, do instrumento tradicional. E está sendo usado, tem muita gente fazendo blues na viola, fazendo muita coisa diferente aqui também. E é a viola típica do Nordeste, a viola dos repentistas nordestinos é esse tipo de instrumento aqui. Já mais tradicional, um instrumento já somente em madeira, ele já tem uma sonoridade bastante diferente daquela outra ali, né? Vou mostrar uma composição minha, um instrumental, tá? Que se chama Pagodinho pra Sinhá.